Bem-vindo. diretamente. Fala de onde você está, Boulos. Conta aqui pra gente, em primeiríssima mão. Boa tarde, Rovai, Dri, Miro, Sinara. Eita, tá em trânsito, né? Ele tá na favela do Moinho. Tá indo, vamos ver se... Tá, ou deve estar chegando. Falavam para dividir o bolo depois que crescesse. Eu sou a favor da multiplicação dos bolos, hein? Tem que multiplicar os bolos lá no Congresso, que é só assim que a gente chega, sabe? Em vez de dividir o bolo, tem que multiplicar os bolos. E aí, bolo? Exatamente. O jogo tá bruto lá no Congresso, viu, gente? Tá bruto. Velho. Mas eu tô aqui, Rovai, a caminho da favela do Moinho. Se o Congresso dá notícia ruim, a gente também tem notícia boa, né? Lá na favela do Moinho foi construída uma vitória muito importante. O Tarcísio e o Ricardo Nunes queriam fazer gentrificação, tirar o povo à base de porrada, de bomba. Chegaram a fazer várias operações lá. A gente acompanhou de perto as famílias, conversamos com o presidente Lula, com o governo, e o governo federal interveio, até porque é uma área da União que tinha um acordo de concessão para o governo do estado para fazer o parque. Só que eles fizeram isso em nome da especulação imobiliária e destratando as famílias. E, a partir disso, o Lula interveio e garantiu moradia digna para todas as famílias, R$250 mil por família, e não é nem crédito, é que as pessoas tinham construído suas casas. E hoje o Lula vai lá no Moinho daqui a pouco, eu caminho lá também, para fazer um evento com as famílias. Vai ser muito simbólico, porque a assinatura do contrato desse acordo vai ser feito no meio da comunidade, no meio do povo, no mesmo lugar onde os bolsonaristas, o Tarcísio e o Nunes, estavam jogando bomba no povo há um mês atrás. Então, estamos indo para lá agora. Simbólico. Muito bem. Boulos, fala um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no Congresso. Eu sei que a nossa pauta principal é a favela do Moinho, mas a gente está discutindo isso aqui há mais de uma hora, né? E eu escrevi um artigo, Boulos, que diz o seguinte: já não é mais um devaneio falar num processo de impeachment. O governo ontem deu uma trucada e estabeleceu assim um limite, diz: quem manda somos nós. Se quiser fazer o jogo, vai ter que conversar com a gente para ver o que a gente quer. Foi isso que eu entendi, né? Eu queria saber o que você entendeu e qual que você acha que é a saída para isso. Eu acho que tem três coisas aí, cara. Primeiro, nós estamos numa disfunção institucional desde que o Bolsonaro e o Lira inauguraram o orçamento secreto. O poder do Congresso já vem crescendo desde 2015, com Eduardo Cunha, quando eles tornaram as emendas parlamentares impositivas. Com o orçamento secreto, o Congresso sequestrou parte do orçamento da União sem levar a responsabilidade junto. Se dá errado, a responsabilidade é do Lula, né? E os caras comendo uma parte expressiva da capacidade de investimento. Às vezes as pessoas olham e falam, é 50 bilhões de emenda parlamentar, mas o orçamento da União é 20 vezes maior que isso. Né? Porque o orçamento da União, a maior parte dele é custeio. Para investimento, é menos de 10% do orçamento. E é na parte de investimento, sobretudo, que as emendas parlamentares atuam, e aí o Congresso estabeleceu essa dinâmica. Isso é uma coisa que não é do governo Lula, não é de agora, e nós vamos ter que enfrentar esse problema com reforma política, com mobilização da sociedade, para quebrar essa relação viciada. Esse é um ponto que eu acho que está por trás, que a gente precisa analisar. O segundo ponto é o lobby que atua no Congresso para defender o interesse do 1%, dos grandes empresários, dos bilionários do agronegócio, e foram eles que derrubaram o decreto do IOF. Né? É uma coisa assim absurda, e ainda tentam vender para o povo que o Lula queria botar imposto no povo e eles derrubaram, que é mentira. Né? O IOF ia pegar 90% que ia pegar com isso era privilegiados. Agora,
o outro pano de fundo, o terceiro ponto, é essa relação política que você coloca. Eu não acho, Vai, que a estratégia do centrão e da direita, nessa aliança que está se consolidando entre bolsonarismo e centrão, seja impeachment. Tá? Isso tem um custo político e social grande para eles. Eu acho que a estratégia deles é tentar forçar o Lula a tomar medidas impopulares, porque se você derruba o decreto do IOF, o resultado disso tem que ter contingenciamento no orçamento, corta da saúde, corta da educação, para fazer o Lula chegar mais fraco para a eleição do ano que vem e eles tentarem emplacar essa alternativa do famoso bolsonarismo moderado. Esse é o sonho, tá? É o sonho da turma lá e estão operando para isso. Numa hipocrisia tremenda, porque fala em corte de gasto, diz que o governo não faz ajuste, mas nenhum ali, se você falar em abrir mão das emendas parlamentares, topam sentar na mesa para começar a discutir. Né? Tem a coisa do Supremo como pano de fundo. Foi uma ação que a gente entrou, uma ação do PSOL, que saiu na relatoria do Flávio Dino, contra o orçamento secreto, para regular as emendas parlamentares, e o Flávio Dino tem tido uma conduta bastante corajosa nessa condução, e isso está mexendo ali com essa estrutura de poder e grana que se consolidou na maioria do Congresso Nacional. Então, esse é o embate. O que eu acho que ele tem que fazer, para ir direto ao ponto da saída que você colocou? Cara, eu acho que tem que comprar a briga e o enfrentamento. O Congresso, o centrão e a direita vão ter que assumir a responsabilidade na sociedade de não quererem fazer com que os privilegiados paguem a conta e botar a conta nas costas do povo. Isso significa, eu acho que o governo tem que recorrer ao STF, até porque a derrubada do decreto foi inconstitucional. É importante dizer isso, gente. Pouca gente está falando disso. Mas o aumento, a alíquota de IOF é prerrogativa presidencial do Executivo. E, na Constituição, a derrubada de decreto só pode ser se um decreto foge das prerrogativas do Executivo, perde a razoabilidade. Então, isso é assim, inconstitucionalidade pura. Se entrar no Supremo, vai ser derrubado o PDL e o decreto do IOF volta a valer. E é isso que o governo tem que fazer. E fazer a disputa política na sociedade. Fazer o enfrentamento. Lógico que não estou defendendo aqui ir para uma tática Nero de botar fogo na relação com o Legislativo. Tem que negociar também, tem que dialogar também. Nós temos minoria na Câmara, nós temos minoria no Senado. Agora, eu aprendi uma coisa, cara. Diálogo na mesa se dá também com demonstração de força. Tá? Você tem que chegar... Agora há pouco. Falei isso agora há pouco. Desculpa te interromper, mas eu falei isso agora há pouco. Não adianta dialogar e querer fazer acordo se não mostrar força, né, Boulos? É isso, você tem que sentar na mesa, buscar acordo, buscar dialogar, mas você também tem que fazer o enfrentamento político e ir para ofensiva. Tanto no debate com a sociedade, para ficar nítido para a sociedade inteira o jogo que está sendo feito pela direita e pelo centrão, como também levando isso a todas as instâncias, inclusive ao judiciário. Miro, quer fazer alguma pergunta para o Boulos? Ele tem mais uns 5 minutos com a gente, porque ele está aí... Caminho da família da favela do Moinho. Família. Doutor Boulos, tudo bem, grande? Grande Miro! Tô com saudade daquela cachaçinha do Barão, pô. Tá separada, tá separada. É só a gente combinar. Tá separado. Perguntinha direta para você, Boulos. Você sente no governo uma predisposição de se reposicionar politicamente? Ou seja, o cenário é esse. O cenário é de cerco da cloaca burguesa, cerco de centrão mais extrema-direita tentando sangrar o governo, né? E do governo. Você que conversa bastante lá no Palácio, sente uma predisposição de se reposicionar aí mais para a luta de ideias na sociedade e mais para a mobilização da sociedade? Eu sinto sim. De verdade, Miro. Às vezes, os tempos, né, de resposta, de contra-ataque, não são os ideais, mas também nós estamos também em situações bem atípicas, né?
se você comparar o que era o governo Lula 1 e 2 com o Lula 3, nós temos um Congresso muito mais ofensivo, nós temos uma oposição que antes era o PSDB, agora é a extrema-direita, no tempo da rede social, metendo 10 fake news por segundo, fazendo enfrentamento e tomando a iniciativa da narrativa. Nós temos um cerco da Faria Lima, do mercado financeiro, ainda mais brutal do que foi nos governos anteriores. Então, o cenário é mais difícil também para o governo reagir e se reposicionar do que foi em outros momentos. Agora, eu não vejo outra alternativa. E tenho conversado com muitos companheiros que têm atuado, que estão também no núcleo do governo, e vejo a disposição de fazer isso. Agora, é lógico, nós estamos falando de um jogo de xadrez, né, meu caro? Porque não adianta também a gente chutar o balde, né? E chega lá, nós temos nos dias bons, na Câmara, nós temos 130 votos de 513. Então, é a arte da gente, ao mesmo tempo, fazer o enfrentamento necessário, fazer a disputa na sociedade e ter também as pontes de negociação necessárias para não deixar a coisa explodir. Porque se você for ver no limite, eu não acredito que esse seja o caminho, tá? Mas se você for ver no limite, os caras têm voto para fazer impeachment, entendeu? Para evitar impeachment é 171 votos. A nossa base tem 130. Então, nós também não podemos também ir para porradaria, tiro, porrada e bomba, sem olhar o amanhã. Mas nós temos que fazer o enfrentamento duro e necessário com a sociedade sem estourar os canais de negociação. Eu acho que esse é o xadrez delicado que, nesse momento, está o governo Lula no cerco que está vivendo. Dri. Tem pergunta aqui do chat, vou priorizar o chat. Priorizar o Já que você está no carro, não estamos te atrapalhando, né? Você avisa. Quando você chegar, você avisa. Aproveita o trajeto. Aproveita o trajeto para ir. O Saulo pergunta ao Boulos sobre a fiscalização dos postos de combustíveis que não reduziram o preço da gasolina após a redução promovida pela Petrobras. Não, muito bom, Saulo, fazer isso. Eu entrei, inclusive, ontem com uma ação no Ministério Público Federal para exigir a investigação. Isso está ligado a toda uma estrutura que a Petrobras produz. Eles privatizaram distribuidora no governo Bolsonaro, fizeram todo um cenário em que essa redução tem muito mais dificuldade de chegar na bomba de gasolina. Então, nós entramos no MPF pedindo uma investigação justamente disso, desse esquema que se construiu para se apropriar da redução do preço da gasolina, não deixando que ela chegue em quem vai abastecer o carro. Boulos, eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco sobre essa ação coordenada de ataques à sua colega Érica Hilton, que está acontecendo aí, dobradinha do Metrópolis com o bolsonarismo. Eu queria que você comentasse. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. O Metrópolis ou outros órgãos de imprensa que atuaram como potencializadores de ataques feitos pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. Isso tem acontecido há algum tempo no Brasil. Eu vivi isso na campanha eleitoral em São Paulo ano passado e as nossas referências e lideranças do campo de esquerda vivem. É um absurdo o que estão fazendo com a Érica. A Érica é uma liderança nova na esquerda brasileira. Não é fácil construir lideranças. E eles percebem a potência que a Érica tem. Eles esperavam que a Érica ficasse num gueto, né, falando apenas de uma pauta LGBT. E a Érica trouxe o tema da escala 6x1. A Érica vocalizou uma série de temas interessantes. A Érica ajudou a furar a bolha. E o resultado é entrar na linha de tiro desses caras, né? Olha, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Estão atacando a Érica Hilton pelas suas virtudes, pelo que ela representa hoje de uma
expressão política em ascensão da esquerda brasileira, tem toda a minha solidariedade, meu apoio, além de ser amigo pessoal da Érica. Ela já deu todos os esclarecimentos sobre o caso, né? Sobre vários casos que eles têm botado um atrás do outro, né? Para criar a ideia de um escândalo, né? De algo dessa natureza. E é muito importante que o campo progressista esteja firme e unido para defender os nossos, porque quando é para atacar os nossos ou para defender os deles, eles estão sempre firmes e unidos. A gente não pode titubear num momento desse. Isso aí. E o aumento do número de deputados, Boulos, que foi aprovado também ontem? Uma vergonha, né, gente? Francamente. Olha, eu não sou contra corrigir distorções e tal, mas num momento como esse, você botar um projeto para aumentar para 531 deputados, né? E aqui não estou falando nem só do custo, porque com a alteração do Senado você não vai ter uma ampliação de custos em relação a isso, vai reduzir cota parlamentar e tudo mais. Mas estou falando do que, sabe, do que está em jogo, do que isso representa no momento. O que fica, eu acho que para a sociedade, com razão, né? O Congresso querendo trazer mais vantagens e privilégios para si, olhando para o seu umbigo, no mesmo momento em que está derrubando medidas, por exemplo, de fazer os mais ricos pagarem imposto. No mesmo momento que está há 3 meses na gaveta do Arthur Lira, que é o relator da medida do governo Lula do imposto de renda, a proposta de zerar imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, de R$1.000, que é 85% do povo brasileiro, e compensar cobrando de lucro e dividendo de quem ganha mais de 50 mil e que não paga nada de lucro e dividendo. Ou seja, o Congresso não vota esses temas, o Congresso derruba o veto do Lula, que impedia aumento da conta de luz, e aumenta o número de deputados. Eu votei contra e acho escandaloso. O Boulos, aqui tem o Paulo, acho que é Paulo, falou que não está na hora de ir para a rua. Você que é um cara que entende de rua, qual a dificuldade que o campo progressista... Por que o campo progressista está tendo tanta dificuldade de conseguir retomar o seu protagonismo nas ruas, Boulos? O que acontece? A militância do campo progressista, no último período, está apática. A nossa turma, vendo o ascenso da extrema-direita e vendo a dificuldade de reação que o nosso campo tem, ela está meio, parada, apática, confusa, desanimada, sem perspectiva. Nós chamamos uma mobilização, que, aliás, foi criticada até por setores do nosso campo, pelo Sem Anistia, faz uns meses, né? E botamos um público relevante lá na Avenida Paulista, fomos até o antigo Doicode, mas você vê ainda uma trava, né, nesse momento. Essa foi uma das razões que eu decidi fazer um giro pelo Brasil. Ontem eu estava em São Carlos e Araraquara, amanhã eu vou estar no Amapá. Só dei essa parada hoje aqui para estar com o Lula na favela do Moinho. Vou rodar 15 estados do Brasil até agosto para conversar com a nossa militância, para ajudar a organizar a nossa militância, para que a gente chegue nos próximos meses com maior disposição, ânimo e capacidade de mobilização. Veja, se for a frio, a gente não ganha em 26. Tem que ser a quente. A quente na disputa ideológica, na guerra cultural nas redes, a quente na mobilização de rua, na organização da militância e dos movimentos sociais. E eu acho que nós temos que retomar isso. Agora, não adianta só a gente convocar a mobilização, né? Convocatória, podem existir muitas. Você precisa ter um clima, a disposição do campo progressista de ir para a rua, que no último período, infelizmente, está prejudicada. Muito bem, pode falar, amigo. Não, aproveitando essa deixa que o Roel levantou sobre essas dificuldades do movimento social brasileiro, lógico que isso tem fatores objetivos, materialidade da classe que foi mexida e tal,
mas não teria também um papel mais indutor do próprio governo? O governo não poderia, por exemplo, vai iniciar agora o plebiscito do fim da escala 6x1 e da isenção e taxação dos super ricos. O governo não poderia ter uma atitude mais dinâmica, mais para cima nessas questões, como um indutor? Você vê, por exemplo, o Petro na Colômbia na questão da reforma trabalhista. Ele jogou para a mobilização social. A Cláudia, no México, joga para a mobilização social. Isso talvez não esteja faltando, isso talvez não ajude a explicar, junto com a materialidade, as mudanças. Não ajude a explicar essa apatia que você se referiu? Eu acho que sim, Miro. Eu acho que pode e deve ter esse papel, né? Eu acho que, lógico, o governo não pode só jogar para a torcida, que era o que o Bolsonaro fazia o dia inteiro no cercadinho, sem governar. Mas eu acho que, sobretudo, numa conjuntura de cerco institucional, do que a gente está vendo no Congresso, do que a gente está vendo da articulação das Big Techs para o ano que vem com a extrema-direita, é muito importante que o governo também faça esse debate com a sociedade e chame a sociedade também para se mobilizar pelas grandes pautas do país. Concordo inteiramente contigo. Muito bem, quero agradecer ao Boulos aí, convidei ele ontem à noite e tal, ele topou, falei, beleza, vamos fazer mais isso, Boulos, quando você estiver sabendo que você tem um caminho para fazer, você entra no seu carro aqui e fala com a nossa audiência. Obrigadão, viu, Boulos? Obrigada, Boulos. E com o maior prazer, faço questão sempre de registrar o respeito e o carinho que eu tenho pela Fórum, tá? Uma mídia do campo progressista, sempre coerente, né? Sempre no nosso campo, fazendo os debates necessários, botando o dedo na ferida e sem perder de vista em nenhum momento o lado que está. Então, sempre que me convidarem, tendo mesmo que seja um trajeto assim, vou estar aqui conversando com vocês. Obrigado, viu, gente? Obrigadão, Boulos. Valeu. Tchau, Boulos.